Boa noite a todos, amigos, família Seaua. Mais uma vez aqui estamos nos encontrando para uma reflexão, o estudo em torno do Evangelho de Jesus. É uma satisfação esse momento, porque temos a oportunidade do encontro, embora presencialmente distantes, mas nos encontramos em pensamentos. É como se estivéssemos na Congregação Espírita André Luiz, fazendo nossos trabalhos. Então é uma satisfação e vamos aproveitar esse momento com a nossa atenção, com o nosso carinho, dando a qualidade devida para aproveitarmos tudo que esse momento pode oferecer, tudo que o estudo de o Evangelho pode nos beneficiar. Vamos à nossa prece para iniciarmos com a nossa exposição. Senhor Jesus, amigo de sempre, graças a Deus aqui estamos, dando continuidade às nossas reuniões, continuidade ao estudo do Evangelho, trazendo as tuas palavras para os nossos corações, para os nossos lares. Pedimos que nos abençoe, Senhor, que nos fortaleça o ânimo, a concentração, nos ajudando na compreensão dessas lições que são o alimento de nossas almas, que são o nosso refrigério, que são o nosso consolo, o nosso conforto. Que a tua paz nos envolva, Senhor, hoje e sempre. Graças a Deus. Caros amigos, hoje nós vamos falar um pouco sobre um livro que nos acompanha em muitos momentos da nossa vida. O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele está à nossa cabeceira no quarto ou num local visível da nossa casa, pronto para ser lido, meditado, consultado. Ele também está no culto no lar, sendo a indicação para esse momento como livro de estudo, de sensibilização, de aproximação às leis de vida, às lições de vida ensinadas por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso amigo de todas as horas. Ele é aquele presente dado com um desejo forte de que sirva de fonte de luz e amor naquele coração necessitado de conforto, de paz, de esperança e de fé. O Evangelho segundo o Espiritismo está conosco nas reuniões de estudo, lá na congregação. Ele está em vários outros lugares e situações da nossa vida, não é mesmo? Mas o que esse livro tem que se faz indispensável aos nossos corações e raciocínios? Antes de respondermos essa questão, vamos a um breve comentário sobre como tudo começou. Em 1863, Allan Kardec estava trabalhando numa obra cujo conteúdo não informara ninguém.
Ele retirou-se para outro ambiente a fim de se concentrar, pois necessitava desse recolhimento, de insulamento sagrado. Durante o processo de elaboração da nova obra, que viria a ser o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec recebeu comunicações de benfeitores espirituais comentando sobre a importância desse livro. Abre aspas, está lá na introdução de O Livro dos Espíritos, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais. E não só o mundo religioso encontrará nele as máximas que lhe são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Fecha aspas. O benfeitor espiritual que se comunica, se dirige a Kardec, fala que o livro que Kardec está trabalhando, que esse livro explana questões capitais. Do que se trata? Vamos buscar as respostas na introdução do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E por falar em introdução do livro, você leu com atenção esse texto, a introdução? Há pessoas que não leem essa parte do livro, mas é uma parte muito importante, pois ela apresenta o livro. A introdução apresenta os objetivos da obra, os pontos que serão desenvolvidos, apresenta os conceitos principais. Então, com a leitura da introdução, você está pronto para ler o livro e colher dele o melhor que ele tem a oferecer. Então, o benfeitor espiritual fala que o livro explana questões capitais. O livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Do que se trata, né? Questões capitais. Na introdução do livro o Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz que as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. São elas: os atos comuns da vida do Cristo, outra matéria, os milagres, outra, as predições, outra matéria, as palavras que serviram de base para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e, por fim, a matéria chamada o ensino moral. A matéria chamada o ensino moral, Allan Kardec diz nessa mesma introdução que é o terreno onde todos os cultos podem se reunir, sem disputas, sem controvérsias. É essa parte, essa matéria, que será objeto exclusivo do livro o Evangelho segundo o Espiritismo. E é esse ensino moral que apresenta as questões capitais, aquelas citadas pelo benfeitor Allan Kardec. Nessa obra, Allan Kardec busca esclarecer, explicar o ensino moral cristão à luz do Espiritismo.
Kardec diz que todo mundo admira a moral evangélica, declaram o quanto ela é sublime e necessária, mas que poucos a conhecem a fundo. E menos ainda são aqueles que conseguem compreender a moral evangélica. Quando nós não compreendemos algo, esse algo não faz diferença em nossas vidas, não promove qualquer alteração na nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. E a proposta da moral evangélica não é simplesmente de ser admirada, mas de ser sentida e vivida. Mas por que há, da parte de muitos, esse desinteresse, essa dificuldade de entendimento dos ensinos morais contidos nos evangelhos? Por que muitos, mesmo lendo, não conseguem retirar o espírito da letra? Allan Kardec aponta algumas razões para isso. Ele diz: a forma alegórica da linguagem, onde há muito simbolismo e o misticismo, coisas que parecem sobrenaturais, que dificultam a compreensão. E aí o ensino moral passa despercebido. A leitura fica ininteligível, fica incompreensível por conta dessa linguagem. No livro Atos dos Apóstolos, há um relato de um encontro de Filipe. Filipe é um dos ajudantes da Casa do Caminho. Então há um relato de um encontro de Filipe com um homem da Etiópia, que tinha ido a Jerusalém para adorar a Deus. Ao se aproximar do etíope, Filipe ouve o homem lendo em voz alta uma passagem do profeta Isaías. Filipe então se aproxima e pergunta para o homem: será que entendes o que estás lendo? E o homem lhe responde: pois como poderia, se alguém não me guiar? E esse homem roga a Filipe para ajudá-lo nesse entendimento do que ele estava lendo, né? A respeito, era um trecho de Isaías, do profeta Isaías. Allan Kardec comenta sobre essa dificuldade de entendimento e diz: muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sacros em geral só são ininteligíveis, incompreensíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que nos faculte compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está completa no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente. E como todos reconhecerão melhor ainda mais tarde. Mais adiante, no capítulo 1 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec esclarece, abre aspas, assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Nada ensina em contrário ao que ensinou Cristo, mas desenvolve, completa e explica
em termos claros e para toda a gente o que foi dito apenas sob forma alegórica. Vem cumprir nos tempos preditos o que o Cristo anunciou e preparar a realização das coisas futuras. Ele é, pois, obra do Cristo, que preside, conforme igualmente o anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus na terra. Essa obra primorosa nos educa a visão. O Evangelho chama-nos ao olhar espiritual, nos afasta das interpretações vinculadas a fenômenos, para nos mostrar que a força do Evangelho de Jesus está em sua moralidade, está na modificação do universo íntimo de cada criatura, vencendo os valores perecíveis que o conhecimento limitado da humanidade possa construir. Allan Kardec diz que o essencial era colocá-lo ao alcance de todos, colocar o Evangelho, segundo o Espiritismo, ao alcance de todos. Mas como se faz isso? Ele mesmo responde. Ele diz: mediante a explicação das passagens obscuras e o desdobramento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação dos ensinos às diversas situações da vida. O entendimento, meus amigos, a compreensão das coisas faz com que alcancemos outros patamares. Se o Evangelho, segundo o Espiritismo, explica as passagens obscuras dos textos evangélicos, se ele retira o véu da letra, então ele está ao alcance de todos, não é mesmo? É isso, quando lemos algo, nos esclarecemos, nos confortamos, nos melhoramos como seres humanos, é porque tal obra nos alcançou e atingiu os seus fins. Qual é o fim do Espiritismo? Qual é o objetivo do Espiritismo? O esclarecimento e o progresso intelecto-moral da criatura. Sendo assim, não é possível separar a moral evangélica da doutrina espírita. Uma e outra tem por fim tornar o homem melhor. Allan Kardec nos fala da estrutura desse livro de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz: estão reunidos neste livro os artigos que podem constituir um código de moral universal. As máximas de Jesus foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a natureza de cada uma, de modo que possam ser deduzidas umas das outras. Isso quer dizer que, à medida que lemos sequencialmente os capítulos, temos mais facilidade de entendimento, pois as informações vão se somando e crescendo numa ordem de ideias. E Allan Kardec continua dizendo: como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas dentre as que os espíritos ditaram em vários países
e por diferentes médiuns. Nós, na pesquisa que fizemos para esse trabalho, encontramos uma suposição, um trabalho feito a respeito desse agrupamento dos capítulos feito por Allan Kardec na elaboração do livro. Encontramos uma suposição de que Allan Kardec teria disposto esses capítulos da seguinte forma: tudo isso é um trabalho de um grande pedagogo, que foi Allan Kardec, disponibilizando a moral evangélica num nível de compreensão que alcançasse a quem tivesse acesso a esse livro. Então, Allan Kardec teria disposto os capítulos da seguinte forma: os 4 primeiros capítulos como premissas, ou seja, princípios de ideias. No capítulo 5, Allan Kardec estaria desenvolvendo o como estamos e segue num agrupamento de capítulos desenvolvendo o como podemos proceder, o ideal a atingir, nossas dificuldades e, por fim, nossa diretriz. Então, é uma obra que precisa não só ser lida, mas ser estudada, porque há ali uma composição de ideias, de conceitos que vão se ajustando, favorecendo o entendimento dessa moral. Allan Kardec diz que essa obra é para uso de todos, não é uma obra exclusiva do espírita, ela é para uso de todos, até porque a matéria que é o objeto dessa obra é o ensino moral e é o que há de comum nos vários cultos. É aquela parte dos evangelhos que nos reúne às demais religiões. Então, Allan Kardec diz que esta obra é para uso de todos. Daqui em diante, graças às relações estabelecidas entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica já não será letra morta, porque todos a compreenderão e serão incessantemente compelidos a pô-la em prática, a conselho de seus guias espirituais. Por quê, meus irmãos? Porque o homem é compelido a viver o Evangelho quando o compreende. Nós poderíamos dizer, porque o Evangelho é o alimento da alma, é mensagem de segurança, o Evangelho é mensagem de discernimento, reconforto e alegria, tranquilidade para o coração. Em 1864, 7 anos após a publicação de O Livro dos Espíritos, estava pronta a terceira obra do Pentateuco Espírita, Imitação de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mais tarde, esse título foi reduzido para O Evangelho segundo o Espiritismo. Que o sublime roteiro do Evangelho seja o mapa e o guia da nossa viagem interior, e ao mesmo tempo o firme alicerce que devemos preservar ante os desafios que precisamos vencer unidos,
por meio da prática contínua dos ensinos de Jesus. Nós vamos encerrar a nossa fala com uma prece de Emmanuel que está no livro da Esperança. Ele diz: Obrigado, Senhor. Há um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas que o teu verbo, como outrora, se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades, que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra solar da vida eterna. Agradecemos-te esse livro, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Que Jesus nos abençoe, que busquemos mais esta obra que faz aniversário nesse mês de abril. Que busquemos essa obra que seja o nosso refúgio de leitura, de reflexões, que seja a nossa fonte de esclarecimento, de conforto, de alegria, para todo sempre. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe.